Vingança. Menova. Neia sentou-se tão tranquila quanto o amanhecer sob as instruções de seus representantes legais enquanto Laqueus atendia o chamado para as arquibancadas. Graças a Deus que eles não chamaram minha esposa. Neia pensou consigo mesma com um suspiro de alívio. Seu alívio morreu quando ela sentiu isso quando Laqueus subiu ao banco das testemunhas, um sorriso revelador. Demiurgo, Albedo e Pandora Zector conseguiam se manter em perfeito controle, mas a demonia da vingança não conseguia. E amiga ou não, ela sabia muito bem que Vanessa era mais demonia do que humana, e saboreava o sofrimento daqueles que ela considerava de alguma forma culpados. Era a sensação de alguém sorrindo para ela. A raiva começou a queimar lentamente no peito de Neia. Você é Laqueus da Rosa Azul, não é? O ator de Pandora assumiu a liderança, suas poses e gestos dramáticos pareceram fazer com que Laqueus se afeiçoasse a ele imediatamente. Eu sou, portadora da espada amaldiçoada, que lhe neiram. Laqueus respondeu alto e corajosamente. Neia sentiu a mordaça conter seu gemido, mesmo que não pudesse conter o revirar de seus olhos, pois sua amiga não resistiu à chance de se exibir um pouco. Diga ao tribunal que você ouviu o depoimento aqui, de sua companheira, Gagarin. Você concorda com ela? O ator de Pandora fez uma reverência dramática e convidativa e estendeu o braço para a multidão. Parecia que ele foi feito sob medida para extrair a melhor performance possível da nobre Laqueus. Eu vi uma heroína ferida. Isso é tudo que eu já soube dela. Quando nos conhecemos, eu vi o alto sacrifício que transforma pessoas comuns em heróis lendários. Quando nos encontramos novamente, eu vi uma heroína florescer em Ked enquanto ela protegia implacavelmente os inocentes daqueles que buscavam massacrar todos eles. Sim, é verdade. Ela abriu os braços em um gesto de abraço. Ela foi muito além da média em seu zelo, mas quem entre nós desejaria meio-herói? Eu a vi em Prarte, onde ela deixou seu corpo ser dilacerado e quase morreu para proteger sua cidade de um exército. Sim, ela fez reféns, mas, espere, não posso dizer mais nada. Laqueus hesitou e fechou a boca com força. Por que não? Respondeu o ator de Pandora, com decepção clara em sua voz enquanto ele ansiosamente esperava mais dela, como dois presuntos em um palco, mas o silêncio dela era genuíno. Eu sei mais, mas... Eu sei na capacidade de uma antiga sacerdotisa da água, antes de me converter, mas o selo do conselho entre a sacerdotisa e alguém sob seus cuidados espirituais é um vínculo que não posso quebrar, não sem a permissão de Neia. A expressão de Laqueus era severa, toda profissional. O presunto tinha sumido por enquanto. Neia respirou fundo, isso trouxe o gosto da mordaça para sua língua novamente. Ela assentiu, embora internamente ela gemesse com o comportamento excessivamente dramático de Laqueus. Ninguém chorou mais por aqueles reféns do que ela. Sim, em público, ela usava o rosto de horror, monstro, terror. Ela usava a máscara de raiva pronta para queimar o mundo inteiro se desafiasse sua vontade, mas isso era para o público. Não era tudo o que ela era. Quantas vezes eu a segurei enquanto ela chorava lágrimas o suficiente para criar um lago de água salgada. Ela odiava tudo isso. Ela fez isso para poupá-los da dor, para impedi-los de serem ferramentas. Você tem que entender. Remédios e Suchala, eles eram monstros de verdade, eles queimavam pessoas vivas. Eles queriam torturar pessoas na frente dos muros para enfraquecer a determinação daqueles que defenderiam as pessoas atrás da pedra. Ela não matou um único de seus soldados com alegria, ela fez isso porque era a única maneira de salvá-los e mostrar ao outro lado o que determinação realmente significava. Laqueus bateu o punho no pódio. Terror. Gagarin disse que usou o terror como arma, e sobre isso ela está certa. Mas ela estava enfrentando pessoas que queriam fazer a mesma coisa. A guerra no oeste e no sul era como nada que eu já vi, queimadas, inquisições, os seguidores dos deuses antigos jogavam os idosos e até crianças nuas na neve para congelar até a morte. Neia ensinou àqueles lunáticos o que terror realmente significava, e por causa disso, ela neutralizou sua melhor arma. A teocracia procurou usar o terror para impor a submissão, mas eles não sabiam o que estavam enfrentando. Ela não pediu por isso. Laqueus segurou os olhos daqueles ao seu redor em seu olhar heróico, impondo como se por força de vontade, uma compreensão do que ela significava para seu âmago.
Você não a chamou de perdida quando a viu cortando as mãos de supervisores como a testemunha recente? O ator de Pandora pareceu perguntar, mas na verdade, ele estava incitando-a a se antecipar ao contra-ataque de seus oponentes. Eu fiz, porque ela era, eu rezei muito por ela naquele dia, porque ela é minha amiga, porque ela assumiu riscos por nós, ela fez isso, e tudo, e mais ninguém, porque ela não queria que ninguém mais tivesse que fazer. A rainha Calca uma vez se referiu a ela como um sacrifício humano, aquela que teve que fazer o pior e ser a pior para que nós não tivéssemos que fazer. Eu a diverti na época, mas enquanto estou aqui agora, e vejo as nações que a condenam, enquanto vejo seus amigos, seus aliados, vindo falar contra ela, eu acredito que a rainha falou a verdade. Ela esticou a mão e seu dedo apontou solidamente para a Paladina Negra. Deixem ela ir. Ela não suportou o suficiente? Se você quer dizer que ela foi longe demais, tudo bem, mas foi uma guerra onde tudo e todos estavam longe demais. Deixem-na ir. Deixem-na ir. Deixem-na ir. Laqueus gritou apaixonadamente, e de cidade em cidade por todas as terras dos Elfos, de Crescent Lake a Forton, e por todo o reino sagrado do norte, de Oburns e Kedin, até mesmo tão a leste quanto Comonton, e entre os muitos que a conheciam nas partes do norte do império. O chamado foi levado tão alto que parecia que uma voz estava gritando para baixo o restante da teocracia conquistada com o grito. Sim, eu ouvi a voz dela na minha cabeça em Wheaton. Mas eu sou minha própria mulher, não houve maldição. O que quer que ela tenha feito, apenas tocou uma parte de nós mesmos que estávamos um pouco inclinados a ceder de qualquer maneira. Eu impunho uma lâmina amaldiçoada que está sempre me chamando para trabalhar o horror, mas eu não faço isso, porque eu me governo, nenhuma outra voz além do meu rei pode me dar ordens. Ela gritou alto e olhou diretamente para uma gagara agora angustiada que estava sentada se mexendo desconfortavelmente no fundo, perto da entrada. Agora, deixe ela ir. Laqueus exigiu novamente, batendo seu punho com força suficiente no pódio que um pedaço dele quebrou. Deixe ela ir. Estava na boca de milhões de pessoas, e não morreu nas cidades, por uma hora inteira depois que Laqueus foi dispensada sem perguntas dos promotores. Neia, no entanto, sentiu seu sangue ferver quando as memórias que Laqueus recitou voltaram à mente. Chamamos Queno faz Risenberon para o banco dos réus. Albedo disse enquanto o ator de Pandora se sentava. Neia sentiu um caloroso brilho interior quando Laqueus parou em sua mesa, e a abraçou levemente por trás enquanto ela saía. Queno desceu facilmente com pés leves, seus olhos vampíricos claramente visíveis. Diga-me, o que você é? Albedo fez a pergunta inesperada com uma cara séria e bem direta, mas Queno não perdeu o ritmo. Eu sou uma vampira, eu também era uma princesa, mas a terra em que nasci não existe mais, então é o suficiente dizer que sou uma vampira aventureira e uma defensora dos justos. Ela disse com sua voz infantil. Entendo, você nem sempre foi conhecido como uma vampira? Albedo perguntou, ignorando os rumores entre os minotauros que se sentiram incomodados por um vampiro no meio, alguns, incomodados demais para tolerar isso, discretamente, mas apressadamente, abandonaram seus assentos e evacuaram o pavilhão. Eu não estava, eu usava uma máscara para esconder meu rosto para que meus olhos não ficassem visíveis, e por trás dela, eu podia proteger a humanidade sem ser caçada por eles. Ela explicou com uma voz infantilmente feliz. E me diga, você já teve medo de Neia? A voz dela não te tocou e te ordenou a cometer atrocidades? Não, eu nunca tive medo dela. Além disso, eu sou um morto-vivo, sou resistente ao controle mental, mas eu a ouvi de qualquer maneira, isso significa que não foi controle mental. Queno declarou com os braços cruzados com finalidade na frente dela. Eu não vou te dizer que ela estava certa em fazer isso, mas eu não acho que ela estava lá também. Eu a vi durante a luta, ela claramente perdeu toda a razão. Alguém tentou desafiá-la para um combate individual. Ela nunca deu a eles uma chance, ela nunca os ouviu. Ela apenas atacou e cortou até que o pobre idiota caiu morto. Ela levou uma espada através de seu braço que deveria ter prejudicado o uso dele, mas de onde eu estava. Eu vi claramente que ela estava usando como se estivesse em perfeitas condições, ela não era ela mesma, eu sei disso com certeza. Se eu tinha alguma dúvida durante a luta, não tive no final. Queno explicou pacientemente.
Onde Laqueus tinha sido dramática, Keno tinha sido fácil e profissional, clínica em sua voz e prática, sem gestos dramáticos, sem tom performático, apenas seca, plana e verdadeira. Explique o que você quer dizer com isso. Albedo disse com uma voz profissional que refletia sua testemunha. Felizmente, a última luta da batalha foi entre ela e um soldado no centro da cidade, mas ela não só o matou em alguns segundos, mas ela fez isso espancando-o até a morte, e quando ele estava morto, ela continuou batendo em seu crânio até que o que restava de sua cabeça fosse mingau, e cada dedo em suas mãos estivesse completamente quebrado, várias vezes em vários lugares. Então, quando ela voltou a si, ela ordenou que os prisioneiros fossem presos e tratados, e prontamente caiu inconsciente. Por várias horas, mesmo depois de ser curada, tudo o que isso me diz é que o que quer que ela tenha visto lá, quebrou algo dentro dela. Isso explica muita coisa, realmente. Keno disse pensativamente e bateu em sua bochecha com um dedo pensativo. Foi o movimento da sobrancelha da demonia acusadora que disse a Keno que ela havia cometido algum tipo de erro. Vanisa deu um tapinha no braço de Demiurgo, o que chamou sua atenção, e ela sussurrou para ele. Um sorriso sádico surgiu em seu rosto. Keno conteve a vontade de engolir enquanto Albedo sorria e dizia: terminei com isso. Só algumas perguntas. Demiurgo disse e se levantou. Keno, me diga o que você quis dizer com isso, explica muita coisa. O gênio demônio disse com conhecimento de causa. Merda, pensou Keno. Antes da batalha começar, eu fui colocada em segurança, para proteger Skana, então eu estava mais perto do que qualquer um. Caso eles quebrassem uma trégua novamente e tentassem matar nossa liderança, a vice-comandante Skana implorou para que eles entregassem a cidade. Ela ofereceu termos incrivelmente generosos. Ela estava implorando desesperadamente para que a cidade se submetesse. Eu nunca tinha ouvido assim antes, ou depois. Keno respondeu e então fechou a boca com força. A cabeça de Neia virou instintivamente para onde Keno estava quando a nova informação chegou aos seus ouvidos. Por que ela implorou tanto? Demiurgo perguntou sedutoramente. Porque Skana disse a ele que se a comandante descobrisse que a cidade tinha uma academia de quebradores, ela a destruiria. Skana, ela sabia o que acontecia lá, ela escondeu de sua esposa, sua comandante, para protegê-la. Keno abaixou o olhar. Ela não conseguia nem encarar Neia. Com um capuz entre elas, ela podia sentir a sensação de traição sob a barreira de couro sobre a cabeça da papa. Por que ela precisava de proteção? Demiurgo insistiu. Keno moveu um pé antes de se forçar a ficar parada e se agarrar ao pódio para se apoiar. Por quê? Porque ela estava se tornando cada vez mais violenta e bárbara, e ela não queria que sua esposa piorasse. Porque ela estava tentando salvar pessoas. Keno acrescentou como se as palavras tivessem sido arrancadas dela por cavalos selvagens. Salve pessoas, pessoas inocentes, de Neia Baraja, não é mesmo? A voz de Demiurgo tornou-se dura, exigente, seu olhar cristalino era inescapável. Sim. Keno disse fracamente. Como se ela fosse um monstro, uma açougueira, e do tipo que deveria ser enforcada ou sacrificada, não é mesmo? Demiurgo exigiu mais. Objeção, gritaram Albedo e o ator de Pandora. A cabeça de Neia estava girando, ela sabia. Minha esposa sabia. Ela sabia. Ela sabia o que estava acontecendo lá e não me contou. A raiva continuou a crescer em seu peito. Retirado. Demiurgo disse benignamente, terminei com isso. Ele acenou com a mão em desdém e piscou para Albedo. Keno saiu caminhando pesadamente como se tivesse perdido uma grande batalha, sem se aproximar nem falar com Neia, e sem olhar nos olhos de Gagaron ou Laqueus enquanto saía do pavilhão. Tenho outra testemunha que gostaria de chamar. O demônio disse agradavelmente, gostaria de chamar Dazis de Witton para depor. Um homem chocantemente bonito apareceu e se aproximou do pódio agora bastante rachado e danificado. O demônio casualmente deu um tapinha na mão de Vanisa, e suas asas se dobraram em seu corpo, e novamente ela era uma linda garota loira e rechonchuda com um ar mais inocente e gentil sobre ela, até que alguém olhou nos olhos frios e cinza tempestade e o segurou por muito tempo. Ela se aproximou do homem com um balanço lento, fácil e sedutor de seus quadris,
como se achasse o queixo quadrado e os olhos azuis penetrantes do homem com seu corpo duro e músculos grossos extremamente atraentes. Vanessa, no entanto, sentiu seu cheiro e viu algo muito diferente. Ele poderia ser tão bonito para alguns. Daquele jeito, se eu não tivesse minha Demi, como é, que cheiro, tanta culpa nele. Eu poderia brincar com ele por 100 anos e não ficar entediada, mas isso vai servir, isso vai quebrá-la. Vanessa pensou consigo mesma e sentiu uma pontada de culpa enquanto se esforçava para machucar Neia o máximo que podia, apesar de valorizá-la como fazia. Você deu aulas na academia de quebradores, não deu? Ela perguntou de um jeito informal que imediatamente o deixou à vontade quando o cheiro de uma mulher lasciva se aproximou dele. Sim. Daziz respondeu com um sorriso que seria o rosto do terror se ele tivesse entendido que o desejo dela não era transar com ele, mas destruí-lo. Então, como se faz um escravo flexível? Vanessa perguntou como se estivesse curiosa, e em um nível profissional, ela estava. Eu me pergunto se eles têm alguma ideia original que eu possa usar. Ela ponderou brevemente e então descartou. Eu tenho meus padrões, afinal. Ela afastou o pensamento e o deixou falar enquanto ele respirava o cheiro de uma mulher bonita. Ele estava sem uma há muito tempo, isso estava claro, e seu cérebro estava confuso pelo desejo. Então ele nem hesitou em se gabar de sua perícia. A resposta foi imediata, não da testemunha, mas da mesa onde Neia estava sentada. Ela começou a se mexer no assento. Um gemido baixo e abafado veio de dentro do capuz, suas correntes estalaram esticadas e se fossem menos que oricalco, o ator de Pandora estava convencido de que poderiam ter estalado. Bem, o objetivo é sempre quebrá-los até o ponto em que eles não pensem em se rebelar. A degradação é muito boa dessa forma, quero dizer, o medo também é útil, mas se você realmente quer fazer um escravo dócil, a humilhação é muito melhor. Veja, o medo deixa até mesmo as bestas mais baixas com raiva, mas se elas forem trazidas para baixo do que o pó, de modo que não consigam mais nem olhar para si mesmas com qualquer senso de respeito próprio, bem, então você as pegou, é daí que vem o termo. Quebradores, você pode foder a alma de qualquer elfo se fizer isso várias vezes, observe a luz nos olhos deles se apagar, e então você não terá mais nada com que se preocupar com eles. Dor física é pouco mais do que incitá-los da maneira certa depois disso. Ele deu um grande sorriso de merda, humilha-os, faz com que tenham medo de você. Depois repita até não sobrar mais nada, eventualmente eles implorarão para obedecer. Vanessa estava de costas para o réu. Um lampejo de arrependimento passou por sua mente. Neia, me desculpe. Ela pensou, e fez a última pergunta. Por que você ainda está vivo? Você não deveria ter sido enforcado, Vanessa perguntou como se não soubesse. Me prometeram que eu não seria enforcado se contasse o que sabia, que eu sairia da prisão e nunca mais voltaria. Ele disse presunçosamente. Então você voltou à vida normal? Vanessa bateu palmas levemente, como se estivesse animada por ele, e sorriu largamente. Sim, se é só isso. Eu gostaria de ir, tenho uma vida para viver e liberdade para aproveitar. Ele disse com uma felicidade clara e um largo sorriso imitando o de Vanessa espalhado em seu rosto. Só mais uma coisa, conte-nos um pouco de como tudo isso funcionou, talvez alguns exemplos. Vanessa se aproximou, a excitação em sua voz era como se ela estivesse começando a história dele, com os feromônios que ela exalava, ele não conseguiu resistir. Ele começou a contar histórias. Neia acariciou sua mão e tentou pensar em outras coisas, mas suas palavras continuaram enquanto ele era questionado e suas histórias eram expandidas com cada vez mais detalhes que destruíam a sanidade da papa. Em 3 minutos, foi tudo o que precisou. Neia tremia na cadeira, seu coração disparava. Não. Não. Eu não quero ouvir. Por favor, eu não quero ouvir isso. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Eu não quero saber o que fizeram com ela. Já é ruim ver as coisas que vi naquela época. Eu não consigo reviver. Eu não consigo. Ela gritava dentro de sua cabeça enquanto a demonia da vingança jogava seu jogo com a testemunha, arrancando detalhes da maneira de humilhar um homem ou mulher élfico e arrancar seu senso de autoestima, mutilar seu eu interior, ou como ele disse, foder a alma deles. Um lamento borbulhante surgiu de onde Neia estava sentada e ela se debateu como louca.
incapaz de manter as palavras da testemunha longe de seus ouvidos, incapaz até mesmo de fazer o barulho para abafá-las, incapaz de escapar ou quebrar suas correntes, ela começou a bater a cabeça na mesa, enquanto gritos abafados escapavam apesar da proteção de sua língua. Qualquer coisa que ela pudesse fazer para impedir que as palavras chegassem a seus ouvidos, ela fez. A mesa quebrou no terceiro golpe, e ela tentou pular da cadeira antes que o ator de Pandora a obrigasse a se sentar e gritasse por um recesso. Eles fizeram isso com Eliana, com todos eles. Eu vou matá-los. Eu vou matá-los. Eu vou matar todos eles. Eu vou arrancar seus miseráveis paus de seus corpos gritando. Eu vou caçá-los até os confins do mundo e as profundezas do mar. Eles vão quebrar. Eles vão morrer. Eles devem todos morrer. 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 Neia gritou dentro de sua cabeça, e uma pressão terrível surgiu do nada e desabou como uma montanha. Uma onda de raiva desenfreada tomou conta dela enquanto, sem a habilidade de se controlar, atingiu primeiro o pavilhão inteiro, forçando guerreiros poderosos a se ajoelharem. Vanessa sentiu os joelhos estalarem devido à pressão quando atingiu o chão e gritou de dor repentina antes que Neia, sem hesitação ou qualquer sinal de misericórdia, lentamente trouxesse aquele foco de pressão para um único ponto. Ela arrancou o capuz da cabeça quando a pressão de seu Senhor Divino começou a rasgar sua carne, tiras foram arrancadas e queimadas, e os olhos de terror estavam negros como a noite dentro de uma caverna, exceto por pontos vermelhos brilhantes. Daziz de Witton tentou gritar enquanto seu maxilar era lentamente arrancado. Eu deveria viver. Ele gritou uma vez, e então se tornou um uivo mutilado enquanto ela concentrava cada pedacinho da pressão em seu corpo, e transformou Daziz de Witton, que tentava escapar apesar de seus joelhos quebrados, em uma poça de mingau. Em um instante ele estava lá, e então, ele se tornou uma mancha vermelha na pedra, um pedaço de carne e ossos quebrados e despedaçados e sangue, e o pó de uma pilha amassada, enquanto poças de sangue começaram a se formar aos pés de Neia, enquanto o sangue escorria de onde a carne havia sido arrancada. Pare! Demiurgo ordenou a ela, usando seu mantra de comando na Paladina Negra, e ela o fez, interrompendo instantaneamente. Um recesso é aceitável, para limpar o que sobrou do corpo da testemunha que o réu acabou de matar. Enquanto a testemunha virava a pasta e Demiurgo sugeria um recesso para limpar, aqueles com ouvidos sensíveis ouviram um leve estalo seguido por outro, e o som de engolir. Os demônios encararam Neia incapazes de aceitar o que eles imediatamente concluíram que ela devia ter acabado de fazer. O sangue estava encharcando o capuz e manchando o chão onde ele estava depois que ela o tirou. Suas correntes estavam apertadas nos pulsos e ela segurava a cabeça e gritava de dor terrível. Dói! Dói! Neia gritou, e sua voz não era mais a sua enquanto falava. Sua voz reverberante e horrível atingiu as almas de todos os minotauros presentes, como uma pedra sendo jogada em uma bolha de sabão. Suas mãos se estenderam e foram mantidas juntas, mais próximas do que as correntes precisavam estar, como se estivessem oferecendo algo ao juiz. Vocês estão todos mortos, haverá lamentos e ranger de dentes, felizes serão aqueles que esmagarem os cérebros de seus bebês nas pedras, a menos que vocês se curvem à vontade do meu Deus, vocês serão bestas do campo e não se levantarão mais. Vê Mark e Witton, vocês invejarão, e quando a ira vier para devorá-los, somente a ira será sua salvação. Curvem. Se para a escuridão no oeste, ou ela virá do leste e os cobrirá como a terra sobre um túmulo, para sempre. Sua voz silenciou, e ela caiu de joelhos, segurando a cabeça e gemendo de dor, batendo a cabeça no chão de pedra e tremendo até perder a consciência. Demiurgo, Vanessa, ator de Pandora, e Albedo trocaram olhares de confusão e consternação mútua. Suas expressões eram todas iguais. Isso não fazia parte do plano. Que diabos foi isso? Enquanto ao redor do Império, em cidade após cidade para ver a transmissão, o silêncio dominava como a morte no túmulo.